Tudo bem? Makoto, tudo bem? Só um minutinho, deixa eu ajustar aqui o som. Tá me Você me ouvindo ouve bem? bem? Tô te ouvindo. E você, tá me ouvindo bem? Tudo bem, tá claro. Vamos esperar mais um pouquinho, só para. O pessoal tá entrando agora, Legal, tá bom? tranquilo. Naquela foto do perfil você parece o Almir Sater. Ah, é? Tô bem então, hein? E aí, tranquilão? Isolado? Ah, isolado, né? O ateliê, eu moro aqui no. Moro em São Paulo, né? Perto da USP, né? Mas o ateliê fica na Vila Madalena. Entendi. E o meu forno fica em Calcaia do Alto, né? É um distrito de Cotia, né? Então não tô podendo nem ir pro forno e nem pro ateliê, né? Eu moro perto do ateliê, né? E, e assim, parou aula, né? E eu tenho uma série de atividades aqui, forno para estar fazendo e tal, mesmo, né, com as coisas paradas. Então eu tô isolado, mas estou trabalhando, Vai né? No trabalhando, né? ateliê. Que bom. Eu tô aproveitando para estudar, né? Trouxe os meus Ah, livros, né? agora é o momento, né? Estudar, né? Assumir uns projetos aí que estavam parados, por causa de falta de Isso. tempo. Mas é Mas isso é mesmo. isso. Deixa eu só avisar. Pessoal, a gente vai começar a live, tá? Antes de mais nada, alguns de vocês pediram solicitação para participar da live, mas esse formato é comigo, né? Com pro lado do CCBRAS entrevistando, né? Faz um bate-papo com um convidado, tá legal? Vocês me desculpem, mas esse é um formato que a gente achou melhor para fluir melhor a live, tá legal? E se a live se estender mais de uma hora, porque tem um limite do Instagram de uma hora, eu vou encerrar uma vez, aí eu abro de novo, vai aparecer o aviso de novo, aí eu vou chamar o Renato de novo, tá bom, pessoal? Bom, uma primeira coisa, eu queria que alguém, umas duas pessoas dessem um joinha para ver se a conexão tá boa, se tá me ouvindo, se tá ouvindo o Renato, tá bom? Obrigado, Suzane, obrigado. Bom, acho que tá bom, né, para todo mundo, né? A Estela disse que a conexão dela tá. Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar a live, né? Essa aqui é uma live do CCBRAS, tá? É uma série de lives de ações que a gente está fazendo nesse período, né? De Covid, né? Não sei se vai acabar com a quarentena ou se vai estender, mas enfim. A ideia é aproximar a comunidade da cerâmica, né? Tem dois grupos de WhatsApp também. Quem tiver interesse, por favor, entre em contato, né? E a gente começou com umas lives falando sobre queimas e fornos, né? Basicamente, mais focando no forno. Então teve de fornos elétricos, teve de forno a gás, quer dizer, teve de lenha lá atrás, né, comigo, que eu fiz com César Augusto. Depois teve de fornos elétricos, tivemos de forno a gás. E hoje o nosso convidado aqui é o Renato Castro, tá? Ele faz fornos de raku, que foi uma coisa que muita gente pediu, né? Então, o Renato, muito obrigado, Renato, pela participação, pela É, colaboração aí. que Ele dispôs o agradeço. tempo dele, né, para trocar uma ideia, né, sobre os fornos. Tá bom, Agradeço a pessoal? oportunidade aí da Cebras, né, de você ter me convidado. Aí é uma honra para mim. Imagina. Para começar, Renato, bom, tanto que você foi foi indicação, sabe, dos ceramistas, né? Eu não lembro de quem, tá? Mas umas duas pessoas me indicaram e eu fui entrando em contato, né? À medida que as pessoas foram indicando, né? E, enfim. Aí eu queria que você primeiro começasse contando um pouco da sua história, né? Como entrou no meio da cerâmica e como que chegou até esse momento. Eu tô vendo atrás que você também faz uns trabalhos bem legais, assim, escultóricos, né? E como Renato, diz que a sua voz está baixa. Ah, é? É, O meu áudio aqui, eu aumentei um pouco mais o volume aqui.
Eu vou só um pouquinho mais baixo. Não sei se melhorou. Não, acho que tá do mesmo jeito. É. Eu não sei se é o suporte que eu coloquei aqui. Deixa eu dar uma mexida aqui no suporte. É. Não tem pressa não, viu, Renato? Tranquilo aí. Vê se melhorou. Tá, o volume aqui tá máximo. Não sei É. se... Ah, tá falando que tá baixo ainda. Você tá usando algum... Tô direto no celular. Você acha que se colocar um fone de ouvido com um microfone ajuda? Eu acho que ajuda. É. Eu Vou acho que pegar aqui ajuda. rapidinho. Tá bom? Pessoal, só um minutinho, tá? Vamos ver se a gente consegue. Lourus, tudo bem? Deixa eu conectar aqui. Oi, oi. Opa, agora tá ótimo. Vou até Melhorou? abaixar vou até baixar meu volume aqui que. Bom, Pessoal, se o volume estiver baixo aí, vocês falam que... Oi, oi. tá Tudo... ótimo. Tá Tá legal? ótimo, tá ótimo. Legal. Agora é só quem achar que tá alto, abaixa o próprio volume, tá legal? Bom, Renato, queria que você falasse um pouco, né, de como que você entrou no meio da cerâmica, né, e como que você chegou assim que hoje você faz fornos, né, para Haku, Aham, sim. né, como que foi o... Sempre tem uma história aí, né, por trás, É, né? sim. É. Então, à vontade, viu? Pode. É, legal. Primeiramente, boa noite a todos aí que estão participando da live. Queria agradecer mais uma vez a Sebras, o Makoto, pela Imagina. oportunidade, tá? Makoto, cerâmica para mim, assim, com 13 anos de idade eu comecei a trabalhar, me interessar por artesanato, né, ligado a Durepox, essa coisa mais sintética. E aprendi algumas coisas, né, ligado a esculturas, tal, movimentos, né, com o pessoal da cidade. E aí, né, é, fui crescendo e trabalhando em outras áreas. Minha área de atuação hoje é a cerâmica, mas sempre foi o vídeo, né? Trabalhei durante 20 Uhum, anos em produtoras de vídeo e tal, uhum, mas sempre tive essa paixão pela escultura, né? E numa aula experimental, né, muitos anos depois, na faculdade, teve essa aula experimental de cerâmica, uhum, né? E aí eu tive esse primeiro contato com a argila. Aí me uhum, apaixonei, né? Fiquei uhum, encantado com aquilo, né? uhum, E nessa época eu trabalhava ainda em produtoras de vídeo e tal, mas aquilo mexeu muito comigo, assim, sabe? Trouxe uhum, essa lembrança, né, da minha época de pré-adolescente, da questão das esculturas e tal. Eu achei um material muito interessante, né? E peguei e fiz algumas peças na faculdade, o pessoal gostou tal, né? Porque eu já tinha essa facilidade de uhum, manuseio, né? uhum, Da escultura e adorei o material, mas não uhum, sabia nada sobre cerâmica. uhum, Aí eu fiz ela maciça, né? uhum, E aí a professora falou então, eu falei, pô, legal, né, professora? Mas e agora, né? Como é que faz para ela endurecer? Só deixar secar e pintar? Ela falou então, uma peça dessa maciça não é indicado queimar, porque né, a cerâmica precisa ser queimada e tal. E aí explicou o processo para mim. Eu falei, puta, uhum. negócio difícil, né? Eu que É, trabalhava tem com que... material sintético, era só fazer, endurecer e pintar, né? Falei, pô, precisa bocar, precisa secar, precisa queimar, né? Eu falei, pô, não, tudo bem, né? Dá para mim queimar no forno de casa. Ela deu risada e falou, não, é um forno É, especial, que precisa, no mínimo, chegar a 800 graus e tal. E aí explicou, tá? Falei, pô, a ideia é aquela desanimada, né? Aí foi uhum, passando um tempo tal, e eu comecei a fazer alguns trabalhos sociais em instituições. uhum, E aí, numa das instituições que eu estava fazendo esse trabalho, eles tinham um ateliê montado.
E a Nossa, que menina legal. falou que tinha muito interesse em trabalhar com o pessoal lá da instituição, com a cerâmica e tal. Falei, ah, pô, legal. Eu lembrei dessa questão da faculdade. Falei, pô, legal, vou dar uma pesquisada a mais e vou Uhum. trazer essa possibilidade para a instituição. E aí comecei a pesquisar, tal, foi onde eu conheci um rapaz daqui da minha cidade mesmo, né, daqui de Valinhos, que ele produz argila, né, o Éder Hum, Rezende. E aí ele, né, ele que me colocou nesse mundo, né? Aí ele começou a uhum, explicar mais sobre fornos, tal, né, sobre queimas e né, sobre argila, tal. Eu falei, ah, pô, legal. Aí ele até doou uma quantidade grande de argila pelo fato desse projeto social. Aí fizemos as peças e aí eu cheguei para ele e falei, pô, e agora para queimar? Ele falou, então, é agora que a coisa aperta, né? Porque aí você vai precisar ter um forno tal para chegar. E aí eu comecei a pesquisar equipamentos. E aí falei, meu, uhum, sem condições, né? Porque aí eu comecei a uhum, pesquisar e fui fornos muito caros, é, fornos elétricos com dificuldade de ligação e tal, toda aquela dificuldade, né, que geralmente a maioria uhum, das pessoas encontra. E aí eu, né, trocando ideia com o Éder, essa questão né, da dificuldade de queima, ele falou, ah, mas tem alguns fornos simples, tal, eu sei fazer um que dá pelo menos para fazer o biscoito, né, o pessoal pintar frio e tal, e aí ele me ensinou uhum, a fazer esse forno. Né? Me ensinou a fazer esse forno, eu fui, fiz na instituição e queimei as peças. E, uhum. meu, aquilo me encantou mais ainda, né? Porque aí eu tive um resultado, né, interessante, assim, correto sobre a cerâmica. Eu falei, pô, que legal. Uhum, Mas eu queria mais, né? Aí, pô, falei, uhum, aí, como eu já estava pesquisando, eu vi as coisas, as esmaltações, né? Toda aquela possibilidade que a cerâmica traz. Aí eu uhum, falei, não, eu quero mais. E aí comecei a pesquisar tal. Aí o Éder mesmo, ele comentou comigo, falou, cara, tem um forno que tem uma queima que chama Haku. E é um uhum, forno parecido com esse que eu te ensinei a fazer, né? Tem uhum, algumas mudanças tal, mas dá para fazer o vidrado e tal. E aí o Haku, né? Não saía mais da minha uhum, cabeça a questão do Haku. Comecei a pesquisar Haku e tal. E comecei a achar, falei, meu, maravilhoso. Me apaixonei por uhum, aquilo, né? E como eu, né, me formei mecânico geral, né, na uhum, época de Senai e tal, eu falei, meu, eu vou fazer um forno desse de Haku. Falei pro uhum, Éder, né? Aí o Éder falou, ah, eu compro o material e você faz um forno de Haku para mim. E aí eu deixo você usar também. Eu falei, pô, legal. Então eu já tenho um uhum, patrocínio. Peguei, ele deu dinheiro, comprei o material, pesquisei e tal, fiz o primeiro forno, aí nós fomos lá na empresa dele e tal, fizemos a queima, meu, primeira queima vidrada, né, em Daihaku, nossa, fiquei apaixonado, mesmo estourando algumas peças, eu fiquei assim apaixonado por aquilo. E comecei a investir nisso, nessa questão. Aí a uhum, cerâmica, né, já não saía mais de mim, né? uhum, Eu ainda trabalhando com vídeo, né, viajava muito e tal, e não via a hora de voltar para casa para mexer com cerâmica, para pensar nos projetos, né, de forno e tal. E aí comecei a pensar na questão do torno também, acabei fazendo, desenvolvendo um torno, né? E aí fiz o meu forno de raku, né? Aí ah, que peguei, legal. investi um dinheiro, fiz o forno de raku e, né, comecei a fazer minhas peças, né, nesse meio tempo, Uhum, trabalhando, né, com vídeo e fazendo peça. E começou a ter assim uma repercussão muito grande, né? Com uhum, essa questão, eu lembro que na época ainda era Orkut, né? Aquela coisa da rede uhum. social que estava Nossa, Orkut, começando. hein? É. E aí eu Nostalgia. colocava algumas coisas, né, que eu fazia e o pessoal, né, pô, admirava, gostava, tal. E começou a entrar um pessoal em contato comigo querendo aprender a mexer com cerâmica. Uhum, E eu já estava trabalhando um pouco mais, né, nessa questão de instituição como voluntário, ensinando. Então eu comecei a pegar o jeito, né, uhum, de trabalhar com a cerâmica da forma correta. uhum, E sempre estudando a questão da queima tal. Aí acabei fazendo um torno. O Éder também patrocinou, falou: ah, eu vou dar o dinheiro, você compra o material e faz o torno para ver uhum, se dá certo. Aí eu fiz o uhum, torno, tal, deu certo, né? Ele tem o torno até hoje e tal. Peguei, investi, fiz um torno para mim. uhum, Então aí eu, né,
primeira oportunidade que eu tive, eu larguei o trabalho de vídeo, né? Uhum. E minha esposa me incentivou muito a me envolver mais com a arte, né? Que foi uma coisa que desde a pré-adolescência isso me fascinava, né? E a Uhum. cerâmica é maravilhosa, né? Então, assim, eu Uhum. coloquei a mão naquele material ao vivo lá na faculdade pela primeira vez, aquilo me encantou, me fascinou, né? Então, aí eu investi nisso, né? Aí montei Uhum. e tal, montei um ateliê, porque já tinha pessoas pedindo aula, eu falei, aí eu comecei a unir as coisas, eu falei, ah, não, eu não estou satisfeito trabalhando para outras pessoas, no caso na área de vídeo. Tem Uhum. essas pessoas querendo ter aula de cerâmica. Eu já tenho um Uhum. forno, já tenho um torno, vou Uhum. alugar um lugar e vou começar a dar aula de cerâmica. E aí Uhum. comecei isso há mais de quase 20 anos atrás. Comecei a dar Uhum. aula de cerâmica, na época eu morava em Campinas, na cidade que eu nasci. Uhum. Comecei a dar aula de cerâmica e tal, e aí a coisa foi acontecendo, foi, né? E a gente dá aula, mas na verdade a gente aprende tanto quanto, né? Então, assim, fui Isso melhorando, é verdade. né? Realmente isso é verdade. Então, assim, fui melhorando cada vez mais a minha Sim. técnica, né? E Uhum. fui entrando em contato com outros artistas, com outros ceramistas, fui absorvendo mais técnicas, né, de Uhum. desenvolvimento de peças. Porque tem muitas pessoas, né, que estão iniciando na cerâmica e a cerâmica, assim, quando ela vai ser esmaltada, ela vai para altas temperaturas, né, é importante que ela seja oca, né, que Uhum. ela tenha uma certa espessura, né, que não seja muito grossa, pelo fato de bolhas Uhum. e para ela ficar bem queimada, né. Uhum. Então aí eu Sim. comecei a fazer um estudo em cima disso, né, Uhum. com vários profissionais e nessa época a internet né, eu já tinha essa comunicação também, entrei em contato com o pessoal de fora e tal, e aí eu entendi que na verdade a grande questão de trabalhar com escultura em cerâmica que vai ser esmaltada e tal, é você fazer sempre pensar nela de dentro para fora, né? Uhum. E não de fora para dentro. Então, você Uhum. pensando nela de dentro para fora, você vai ter uma peça oca, uma peça, né, que você vai poder queimar, ela vai ficar bem queimada, você vai poder esmaltar, né, e ter uma peça com qualidade. Então, Uhum. né, cheguei nesse nível de desenvolvimento de modelagem e tal, Uhum. interessante, né, de fazer as peças e tal, e passei isso para os meus alunos na época e passo até hoje, né. Então, Uhum. assim, fiz alguns estudos a mais e cheguei nisso, né? Nessa qualidade, né? Da questão da escultura e tal. E o Haku, né? Então, assim, eu só tenho o ateliê, eu costumo dizer que eu só tenho o ateliê por causa do forno de Haku. Porque se eu tivesse que investir um dinheiro muito alto para ter um forno elétrico, ou até mesmo mandar alguém fazer um forno a gás grande, né? Não ia ter condição. Então, assim, eu tenho um forno que eu mesmo fiz grande, né, para alta temperatura, interno de um por um. Quase não Uhum. uso ele, né, Uhum. porque eu uso muito o forno de Haku, porque a queima de Haku tem uma aceitação muito interessante no mercado, né. Uhum. Tem um ceramista amigo meu que ele fala, o Haku é assim, ou você ama ou você odeia, né. Então, assim, tem É. muita gente que tem trauma do Haku, né, porque é uma queima que é complicada, né? Para quem trabalha com cerâmica, você imaginar que geralmente a gente faz uma queima de esmaltação de 5, 6, 7 horas, Uhum. e o Haku você faz uma esmaltação em 1 hora e meia, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa que... Então, assim, se perde muita peça, né? Uhum. Tem todas essas questões. Hoje, né, eu perco... Assim, é raro acontecer de peça quebrar, tal, porque, né, com a experiência a gente aprende, né? Então Vai assim, fazendo os ajustes, né? sim. Sim. Então hoje eu consigo, né, com que minhas peças e peças de alunos, né, não tenham tantos problemas por causa da queima do Haku, que é uma queima rápida, é um choque térmico muito grande, né, na peça. Então eu cheguei nesse nível assim, né, de entender, de fazer algumas adaptações, né, Uhum. e,
E a queima em si, né? Eu falo que eu sou apaixonado, né? Porque é uma queima Ela tem uma. que ela é única, né? E como eu gosto de fazer a coisa manual mesmo, né? Eu trabalho muito pouco com o torno. Eu gosto de Uhum, fazer muita escultura. Tem um público, né? Uns clientes que, né, têm uma aceitação muito grande com essas esculturas que eu faço, né? Então eu fico focado mais nisso, né? Na uhum, questão da escultura e o Haku, né? uhum, E aí, de uns tempos para cá, começou, assim, eu comecei a perceber no mercado um interesse muito grande pelo utilitário, né? Pela peça uhum, utilitária. Porque o uhum, Haku é, não é aconselhado você fazer peças utilitárias, né? Ele é uhum, extremamente focado para peças decorativas, uhum, por uma série de razões, né? De craquelados, tal, dos efeitos uhum, que ele causa na peça e no esmalte. E aí começou a ter essa procura. uhum, Eu acabei fazendo um forno maior para uhum, alta temperatura e tal. Só que eu olhava para o forno de Haku e falava, meu, né, é um forno. Ele tem uma temperatura, né, ele uhum, chega na temperatura, tal. Então eu sempre fiquei nessa questão do forno de Haku, no que como se fosse um desperdício de energia, né? Então tem uhum, uma placa só com uma quantidade pequena de peça que eu uhum, chego numa certa temperatura e faço o Haku, né? uhum, Então isso, né? O Haku não tem como fugir disso. Mas eu falei, meu, mas eu tenho um equipamento que se eu fizer isso, aquilo e mudar aqui e fazer ali, eu posso fazer o Haku e posso fazer também utilitários, né? Colocar uhum. Sim, prateleiras e tal. sim, sim. Então, eu acabei desenvolvendo, né, essa questão do uso para o forno de Haku para tudo, né? Que Então, legal. Eu achei eu muito faço isso. o biscoito, eu Você fez um faço. upgrade, né? Vamos dizer assim. Você fez um Aham, upgrade no, né? é. Ah, E aí, esse forno meu que eu tenho grande, que eu comecei fazendo alta temperatura nele, nos utilitários, hoje ele está parado. Tem até uma tá família de parado. gambá que estava morando nele, né? E Ah, porque ele está virou uma parado, casa, pô. É, virou uma casa. uma casa para gambá, né? Mas assim, tá aqui, né? Uma hora, Hum, quando eu for fazer peças maiores, tal, eu quiser usar, ele tá aqui. Mas eu uso muito o forno de Haku. que Então, legal. assim, é quase que semanalmente eu estou fazendo queima de Nossa, Haku. você tem um ciclo bom, né? Uma É, rotatividade muito boa. aham, Uma coisa que eu queria te perguntar, duas coisas em relação ao. Depois das que a gente entra muito mais para trás, mais para aham. frente, quanto tempo que você faz que você já trabalha com isso? E, por exemplo, eu quero um forno, né? Eu ligo para você, eu quero um forno de Haku, né? Então, essa é uma pergunta que eu fiz para todos os fornecedores, né? É, qual que seria assim? Você daria alguma orientação? Você já pergunta, quais são as perguntas que você faria para mim? Uhum. É, quando uma pessoa, porque às vezes é isso, né? Eu nunca trabalhei com Haku, né? Então eu vou lá e, não, eu quero um forno de Haku porque me falaram que é legal, né? Eu vi então, qual que seria a primeira? Você deve ter sempre uma conversa, né, com a pessoa, né? Aham, Tem gente sim. que não vai dar trela, mas assim, enfim, o que que você recomendaria ou falar assim, qual que seria assim o diálogo, as perguntas que você faria assim? Aham. Então, geralmente, o pessoal entra em contato comigo, né, Uhum, para saber sobre o forno de Haku e, assim, não tem muita pergunta, né? E eu uhum, percebo que, assim, a pessoa ouviu falar do Haku, ela viu uhum, vídeos de pessoas fazendo Haku e uhum, quer um forno de Haku, né? uhum, Mas ela não sabe fazer a queima do Haku, né? uhum, Então, assim, eu, né, além desse trabalho que eu faço dos fornos, da aula aqui, eu tenho muitos alunos espalhados pelo mundo online, né? Então, assim, uhum, como eu trabalhei com vídeo, né, antes de eu focar na questão da cerâmica, eu uni o útil ao agradável, né? Eu tinha uma produtora, né, que eu fazia uhum, trabalhos de vídeo por aí, e o mercado estava ruim nessa área na época. E aí eu olhei para o equipamento, olhei para o ateliê, falei, pô, olhei para a internet, né, essa ferramenta maravilhosa que tem hoje, né, de isso tá comunicação, falei, se não meu, fosse isso, né? eu tenho equipamento de vídeo, sei usar,
trabalho com cerâmicas, né, sei fazer, eu vou começar a gravar umas aulas. Comecei a Uhum. gravar algumas aulas e jogar na internet. Uhum. E aí começou a ter uma repercussão muito grande, né? Você tem um, só para não querer te cortar, você tem um canal assim do YouTube, no Tem, site, se alguém quiser, qual tem. que seria A- o... O Ateliê de Cerâmica Artística Renato Castro, se você Uhum. colocar no Google, vai Uhum. aparecer o YouTube, aí aparece a página do Face, aí você Tá. vai, aparece o meu site, Então, as plataformas. Ateliê de Cerâmica Artística Renato Castro. Renato É Castro, é. isso, né? Tá Aí bom. aparece tudo relacionado Uhum. a mim, né, ligado à cerâmica, os cursos, né, as hospedagens aonde eu tenho os cursos, tal, né? Então, então aí eu fiz todo esse material. Então assim, hoje a pessoa liga para mim, eu quero um forno de raku. Então, dentro do pacote que eu vendo forno de Uhum. raku, Uhum. ela ganha o curso online de como usar esse Ah, forno. isso é muito legal. Entendeu? Essa... Então, Uhum. assim, aí assim, eu tenho duas opções, né? Então, eu tenho o forno suspenso, que é aquele Uhum. forno que, né, Que precisa ter uma faz assim. rondã, né? Que o Sim. forno em si, né, a cúpula sobe e a peça fica exposta. E Uhum. tem o forno de tampa, né? Que é o que eu uso aqui. Eu gosto do forno de tampa porque cabe mais peça do que o forno Uhum. suspenso. Mas tem muita gente que prefere o suspenso. Sim. E então, assim, eu tenho essas duas opções e tenho as opções de queimas que você pode fazer no forno de raku. Tanto é que o meu curso chama Raku Total. Então, Uhum. eu ensino você a usar esse forno de forma completa. Então, Uhum. você quer fazer alta temperatura. Então, o básico, você vai ter Uhum. um forno de raku, eu vou te mandar um vídeo ensinando você a fazer a primeira queima, que é o biscoito, no forno de Uhum. raku. Vou te ensinar a fazer o raku. Então, aí, o básico são as queimas de 1000 graus, né? Que é o Uhum. raku, o horsehair, o biscoito, que não chega a 1000 graus, mas é 800 graus. Então, começa o biscoito, horsehair e o raku, né? Uhum. Então, esse é o básico. E Uhum. aí tem o completo, que é o mesmo forno, só que aí tem placas a mais e vários maçaricos específicos, uma série de outras coisas que aí te traz essa possibilidade de você fazer o biscoito, o raku, o horsehair, a alta temperatura e outros tipos de queima, Tem uma né? pergunta aqui, Renato, que Sim. são duas perguntas, tá? Eu já vou fazer as duas. Tá. Se o seu forno é feito com manta ou tijolo? E a outra pergunta, o forno de tampa chega a quantos graus? Uhum. São essas duas perguntas. Tá. Eu faço forno de manta, tá? Uhum. Eu nunca, assim, eu só usei tijolo para fazer forno naquele primeiro forno que eu fiz na instituição, tá? Uhum. Até porque eu não conhecia a manta. A Uhum. manta é mais cara, mas ela tem uma facilidade. Ela segura mais a temperatura e economiza um pouco mais de gás, Uhum. tá? Porque só para entender, quando a gente acende o maçarico, o forno ele não vai esquentar do nada, né? Então Uhum. precisa primeiro esquentar todo o material refratário, que no Uhum. caso seria o tijolo, para depois começar a passar o calor para as peças. Uhum. Então o tijolo ele leva mais tempo e consome mais combustível do que a manta. Uhum. Sim. E uma outra coisa que facilita da manta, né, da questão da manta, é você levar o forno, né? Eu pego o forno aqui, o forno, ele sem os refratários, ele pesa 18 quilos. Nossa, Então, leve, né? Super leve. super leve. Então, assim, é feito com aço inox, né? Um material super resistente. Então, você pega ele, né? Eu faço workshop, coloco dentro do meu carro, ele cabe dentro do Uno com o banco abaixado e levo, faço as Tranquilo. coisas tal, né? E ele com os refratários, ele completo para alta temperatura com todos os refratários é 40 quilos, então também não é muito leve, né? Uhum. Essa questão da temperatura, né, do forno de tampa, isso depende, né? O forno de raku, o indicado, né, para o forno de raku padrão é 1000 graus, Uhum. né? Que é a fusão do esmalte de 980, né? Uhum. Agora, se você vai chegar numa alta temperatura,
aí tem uma série de questões que muda, né? Desde a questão do maçarico, desde a questão de abertura de chaminé, né? Porque a gente tem que imaginar que a queima a gás, o que, que acontece? Vamos voltar naquele princípio primário, né, que a gente aprendeu lá na segunda série da escola. Você acende uma vela e põe um copo, a vela apaga. Você eliminou o oxigênio. Então, o forno a gás, o que, que é? Oxigênio e fogo, né? O que faz a temperatura aumentar. Então, a questão do aumentar a temperatura é as medidas que você vai fazer, né? Então, se não é, vou fazer, tudo tem uma porcentagem, né? Cada tamanho de forno tem uma porcentagem da chaminé, da saída. Então, é um ciclo, né? O oxigênio, a chaminé, está puxando a temperatura que está entrando por baixo do forno, fazendo com que a temperatura passe, né? Venha por todas as peças e saia pela chaminé, né? Então, esse é o processo. Aí a questão do quanto eu posso chegar nesse forno, né? Que nem esse forno que eu fabrico e vendo aqui, a pessoa que pede ele completo para alta temperatura, eu não indico passar de 1.200, tá? Porque como eu uso uma camada só de manta, né? É a manta mais parruda que tem para forno, né? Que é uma manta para 1.400 graus, mas eu uso uma camada só. Então, o que acontece? Se você passar de 1.200, eu já fiz testes, começa a afetar o metal do forno. Tá? Aí a temperatura começa a apesar de afetar... ser isolante, é uma manta, né? Não dá para esquecer, né? Então, assim, aí eu já não indico passar dessa temperatura, né? Eu já fiz para clientes, sim. não, eu quero chegar a 1.260. Eu já fiz com mais camadas de manta, só que valores aumentam, né? Nessa Eu acho área que tudo é muito caro, né? você tocou antes eu queria tem duas perguntas aqui que são mais fáceis assim, né? São três, né? Uma é qual que é o raio você entrega para o Brasil todo, tem uma área de cobertura, né? E a outra pergunta aqui é as dimensões, né, do forno, tá? E o forno vem completo? Esse completo eu imagino que seja falando de maçarico também, né? E placas, né? Então seriam essas três Sim. perguntas. O raio que você entrega, né? Até onde, né? Se existe isso. E quais as dimensões do Tá. forno e se o forno vem completo. Aí, bom, melhor colocar assim, o forno mais completo, o que viria, né? Junto com ele. Tá. Acho que seria Eu melhor eu vou falar do simples e do completo, tá? Tá Mas legal. primeiro eu vou falar da questão, né, se eu entrego tal. Eu entrego para o Brasil todo. Daria para mim entregar até para o mundo todo, né? Então eu tenho uma cliente, uma aluna online que mora na Espanha e ela queria comprar o forno. A cotação do frete ficou em R$ 6.000. Então Nossa Senhora. dava para ela comprar 2 fornos, né? Então, assim, não compensa, né? Para fora do Brasil não compensa. Agora, dentro do Brasil, eu até me surpreendi quando eu comecei a mandar para muitos estados, né? Porque não é tão caro, né? Que nem Não é. eu mandei um para a Amazônia, e aí vai via aérea, né? Mandei para a Amazônia, ficou R$ 380 Nossa, para não mandar. é tão caro. Eu imaginava um valor muito mais alto, assim. Então, assim, mandei para Bahia, ficou 250, mandei para Santa Catarina, acho que ficou 280, né? Então, assim, tá tudo, né, dentro de um valor que não é, né? Um Eu valor mesmo fiquei razoável, né? surpreso. Um valor razoável, assim. Então, agora para fora do país, aí a coisa já muda, né? Eu cotei em vários lugares e o mais barato que eu achei dava para comprar mais 2 fornos, né? Aí a questão do forno, do completo e tal. Então, a pessoa optou pelo forno de Haku. Não, eu só quero fazer Haku, Horsehair, eu só quero o forno para chegar a 1.000 graus, né? Que é a fusão do esmalte de baixo, de 980. Vem o forno de aço inox, com manta, vem o forno pronto. Ele vem com 3 tijolos para você apoiar a placa redonda, que é onde vai as peças. Essa placa também vem junto.
vem uma pinça, né, uma esteca para você poder pegar as peças. Então a pinça Uhum. também vem. E vem um maçarico simples, tá? Que é um Uhum. maçarico que chega até 1050, 1100 graus. Tá? Uhum. Então dá para você fazer essa queima do raku tranquilamente, fazer a queima do biscoito tranquilo. Uhum. Aí o completo, ele vem o forno, vem, né, vem igual esse, né, do Uhum. raku. Só que aí vem um maçarico de alta pressão, que é caro, Uhum. geralmente, esses maçaricos, né? Então vem esse Uhum. maçarico de alta pressão, vem esse maçarico mais simples para 1000 graus, Uhum. e vem mais 2 placas quadradas para a Uhum. teleira, e 12 pinos refratários para você fazer, né, essa montagem das A placas, montagem, né? tal. É. Aí Uhum. tem clientes que às vezes, eu faço peças pequenas, tem muito espaço no meu forno, eles acabam comprando. Aí você compra avulso, né? Porque essas placas elas até quebram, né? Com, Uhum. com o tempo, temperatura, tal, elas chegam a trincar, tal. Então precisa fazer essa reposição. Então tem clientes que pedem placas a mais, né, para poder colocar mais peças, tal. É sempre bom, né? Ter É, reserva, né? É é. sempre... E, Ah, Renato, tem dimensões assim? sim. Você tem um modelo ou são Aham. vários? Se é quadrado, se é Não. cilíndrico? Como que é? Então, o forno de raku padrão, né, que o pessoal vende por aí, que você vê bastante, ele é feito naquele tambor de 200 litros, Sim, né? sim. Eu vi muito assim. Então, assim, eu particularmente, eu não faço forno no tambor de 200 litros, tá? Uhum. Primeiro, é um material que ele vai durar muito pouco. Uhum. Tá? Em menos de 5 anos, ele começa a furar. Por causa da Uhum. temperatura, ele enferruja e aí vai aparecendo furos nele. Uhum. Né? Eu tive amigos ceramistas que tinha forno assim, que foi mudar o forno de lugar, o forno esfarelou, né? De tão Uhum. fina que estava o metal. Né? Então é um metal que não é legal. Uhum. Né? Segundo, ele, quando você monta, põe tudo a manta dentro dele, ele dá 40 de dimensão interna, Uhum. tá? Então ele é pequeno. Uhum. Aí o que eu fiz? Eu optei pelo aço inox, por quê? E é aquela tela moeda, né? Aquele aço inox Sei. furado. O aço inox, ele não, a temperatura não afeta ele dessa Uhum. forma, ele não Sim. enferruja, né? Uhum. Então, que nem meu forno tem mais de 15 anos. Ano passado eu troquei a camada de manta dele, 15 anos Uhum. depois. O metal Uhum. dele tá perfeito. Eu Uhum. só troquei a camada de manta. Então é um Uhum. forno assim, é um material, né, extremamente resistente. Uhum. E outra vantagem, né, de eu usar esse material é que vem uma chapa e eu Uhum. consigo fazer ele maior. Então Uhum. ele tem 50 por 50 interno. Uhum. Ah, mas pô, por que você não faz ele para ter 60 por 60? Se eu fizer ele 10 centímetros maior, aí já altera uma série de questões. Uhum. Aí eu já tenho que ter, Estruturais, né? sim, Uhum. ter outro maçarico, né? Então Uhum. já dificulta, já não vou ter placas inteiras para uma Uhum. dimensão tão grande. Então, assim, Uhum. eu cheguei no limite do que o mercado pode me oferecer. Uhum. Então, esse meu forno ele tem 60 externo e dá 50 interno. Ele é cilíndrico, É assim. Ele é cilíndrico, cilíndrico, né? é, Então é um diâmetro de 50, né? O diâmetro Diâmetro. dele é E a altura? A 50 altura interna? interno. Ele tem de altura, contando, vamos falar de área útil, tá? Sim, Então, de área sim. útil, ele vai ter 50, tá? Uhum. Lateral, né? Como ele é cilíndrico, então você tem 50 interno e 50 de altura, porque tem a Uhum. placa, né? Tá, Então tá. você tem como embaixo da placa tem a câmara, você perde aí mais 10 centímetros, mas ele tem 60 por 60, Uhum. né? De diâmetro externo, né? Então assim, às vezes eu falo para a pessoa, ele tem essa, a pessoa fala, pô, mas é pequeno, né? Mas, meu, dá para queimar muita peça, dá para, né, fazer
Que nem biscoito, assim, eu queimo muitas peças, porque como o biscoito não tem o esmalte, você pode encostar uma peça na outra, Pode tá? Então, encostar tudo, é. sim. Não dá sem Então, assim, problema. meu, é um forno, nossa, Muito super prático, legal, né? assim. Tanto é que eu estou Isso que eu, vendendo bem ele por esse motivo, né? Pela essa facilidade, pelo custo, né, dele. ele, Renato, tem uma pergunta aqui que a, deixa eu ver aqui só um minutinho. Meloro, Meloro, né? Acho que é isso, não. Meu ateliê fica em cima da casa, né? Posso usar sem problemas na laje do meu ateliê? É, eu acho que a preocupação dela é esquentar o chão, né? Se tem Aham. algum problema, né? É. Talvez fosse mais o teto, né? Mas É, eu acho que é. esse forno, assim, ele não. Eu fiz um teste, ele não afeta nada no chão, ele tem um pé, né? Então eu coloco um pé para ele não ficar diretamente no chão. Então, assim, a manta, o fundo dele eu coloco duas camadas de manta. É o único lugar que eu coloco duas camadas é no fundo, tá? Então, assim, eu tenho clientes que queimam em piso de madeira, né? E não afeta. E a grande questão que eu falo para as pessoas, né, que compram o forno é o quê? Independente se é forno de raku, o que, que é, qualquer forno de cerâmica precisa estar num lugar ventilado, tá? Porque pelos gases que a cerâmica solta, pelos tóxicos, né? Pelos gases tóxicos que o esmalte solta e pelos gases que a manta, né? Até o tijolo refratário solta. Então, assim, precisa estar num lugar ventilado. Ah, precisa ser numa área aberta? Não totalmente. Né? Que nem meu ateliê é como se fosse um rancho, né? Ele é meio fechado, mas ele tem uma circulação boa de ar. Eu faço a queima aqui dentro, né? Não tem problema nenhum. Faço, ele fica, quando eu chego a 1.200 graus nele, ele fica vermelho, fica incandescente. Se você encostar a mão no metal dele, você queima a mão. Então, uns 80 graus. Só que assim, eu tenho um portão de madeira que quando eu chego a 1.200, ele fica menos de 40 centímetros do portão de madeira. E nunca afetou em nada isso. Tá? Eu chego assim, 20 centímetros com a mão perto dele, quando ele está no limite, né, a 1.200, você sente o calor, mas não queima a sua mão. O que eu não indico, né, quando você chega a 1.200, é você encostar no metal. Então não é um forno para ter criança perto, nessas coisas. Sim, sim. Então, né, Eu acho que o forno, acho que nenhum deles, né? é, É um equipamento muito, né? Trabalha com temperaturas muito elevadas, né? Mas aham, essa questão da ventilação, até da live anterior de forno de a gás, apareceu essa que eu sempre procuro, já fizeram a pergunta, mas é sempre bom ter isso em mente, porque é isso, soltam gases, ele consome oxigênio da- do ambiente, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter, né? Por mais que vamos falar, mas eu não uso esmalte com composição de chumbo. Sim, mas vai evaporar, vai ter gases, né? Você tem reações químicas, né? Tem queda sim, de sim, moléculas, etc, né? Então, eu acho que é mais prudente realmente, é mais prudente não, tem que, né? É obrigatório aham, um espaço bem ventilado, né? aham. Você estão perguntando aqui de valores, você acha, é melhor entrar em contato com você, né? Eu Se puder acredito. entrar em contato aí, né, Tá, pessoal, por favor, questão de valores, né, que às vezes é uma coisa um pouco mais delicada, etc. Se puderem entrar em contato, né, com o Renato, eu agradeço, tá bom? Obrigado, porque viu? eu passo, na verdade, eu passo o valor e já passo a explicação, né? Que nem vai, além do forno, vai as videoaulas, são várias aulas, ensinando como usar esse forno, assim, que nem eu chego a usar a câmara do forno, né? Eu faço alta, então, assim, se em cima da placa eu estou fazendo uma queima de raku a 1.000 graus, embaixo da placa está quase 1.300. Então eu uso, né? Por isso que chama Raku Total, né? O meu curso do forno, porque muitas vezes está a câmara do forno está cheio de peças pequenas, principalmente bijuterias assim que eu faço, está fazendo
alta temperatura, altíssima temperatura na câmara, né? Então, assim, Porque tudo isso eu explico, né? que eu acho que o forno de Haku é como se fosse aquele forno de tiro, né? Ele é como se fosse uma chaminé, né? Então a É, parte de baixo que está mais próximo do ponto, né? Digamos, do fogo, ele atinge uma temperatura altíssima, assim, né? altíssima. Esse forno a gente chama ele de estilo garrafão, né? Garrafão, Porque isso. que o maçarico entra embaixo, ele faz o turbilhão e a chaminé em cima. No Japão chama teppô. Teppô significa espingarda. Que Espingarda. teppô é espingarda. Tem É a tiro. entrada e a saída, né? Tem um lá que fala tiro, né? Porque que Mas nem o outro eles. forno que eu tenho grande, o maçarico ele entra por baixo, né? Então aí o sistema é diferente. Ele faz o quê? A temperatura sobe, bate no teto, que é arredondado, é um forno quadrado, de um por um por um. Aí dois maçaricos de alta pressão, sobe, bate no teto, passa entre as peças e a saída da chaminé é embaixo, Sim, entendeu? é o invertido, não sei como que. No Esse eu não Japão sei já como. põe, acho que, mas não sei, em português eu acho que é o invertido que se chama, né? Aham. Que é Deixa eu. interessante também, mas esse sistema do garrafão, eu já fiz um forno para uma cliente minha, um forno grande, né, para queimar nesse sistema do forno de Haku, que é o sistema de garrafão. É um sistema que funciona super bem. Você ganha mais espaço no forno do que esse outro sistema. Porque esse outro sistema você precisa ter uma área muito grande de câmara, né, embaixo, Sim, sim. que é por onde vai sair a chaminé. Sim. Aqui, algumas perguntas. Tempo de duração da queima, você falou que o Haku normal de 1000 graus seria de mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, né? Que você Vai falou, né? aumentando de 15 em 15 minutos até dar 1 hora e meia. Dá uma Geralmente é hora e uma meia. hora e meia a Uma queima, hora e meia, né? né? Tá, É difícil passar isso. A tá. alta temperatura eu faço em 4 horas, 1200. E assim, como eu que faço forno, então eu já fiz testes, né? Eu já cheguei a 1260 nesse forno. Foi quando eu percebi que a tampa, né? A tampa dele, o metal da tampa começou a ondular. Aí eu falei, não Não, dá para passar de 1200, né? Então aí eu fiz bastante testes em 1200 e aí cheguei a essa conclusão, que até 1200 você consegue. Eu tenho clientes que estão falando, eu tô fazendo em 1240. Eu falei, tudo bem, o forno é seu, eu indico 1200, tá? é que eu acho que a questão aí como entendimento, que como o gás é um, é um combustível muito volátil, se você começar a colocar vários maçaricos e começar a queimar, ele vai subindo, vai chegar uma hora que o forno não vai suportar, né? É, Então, é, talvez não ser o bom senso, o cuidado, né? É claro, aham. se a pessoa está afim de testar até onde vai, tudo bem, mas aí é claro que o forno não foi projetado, né, para isso, foi projetado para Haku, né? Eu deixo claro Né? Acho que isso, né? é bom isso, né? As pessoas saberem, Quando né? eu faço essa negociação tal, eu deixo claro isso. Eu indico 1200, né? Então, assim, e 1200 eu chego a fundir esmalte de 1220. 1240 eu fiz teste, ele não chega a fundir, tá? Mas até 1220, na temperatura de 1200 que o forno chega, você funde tranquilamente. Né? Uma coisa que eu queria falar, Makoto, se você me permite, é sobre a Claro, claro. segurança do forno, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né, por esse motivo do gás, né, de estar usando gás e tal. Eu uso gás caseiro, né, o P13, que é o gás normal, e assim, não existe, né, dados de acidente, principalmente em cerâmica, com esse tipo de bujão de gás, tá? Então, assim, é um mito que o bujão de gás explode. Tá? Bujão de gás não explode. Tá? Geralmente o que explode é o quê? É O o resíduo, né? lugar, né, que vazou o gás. Né? Então, vamos dizer que o gás ficou vazando dentro de uma sala e você acendeu a luz, teve uma faísca e aí houve uma explosão.
mas não é o bujão que está explodindo, e sim a sala, né? Então o bujão é extremamente seguro, né? Eu fiz um curso no bombeiro, tal. O bombeiro até arranca a válvula do bujão, põe fogo, fica pegando fogo, ele vai lá, tampa com a mão, né? Então ele falou, não tem como o bujão explodir, tá? Não existe essa possibilidade. Aí a dica que eu dou para quem trabalha com forno a gás é o quê? É o grande perigo, né, que eu já ouvi falar de um acidente que aconteceu na área da cerâmica com forno a gás, o maçarico apagar, Uhum. ficar vazando o gás dentro do forno, Uhum. e aí a pessoa vai lá e acende o maçarico. Sim, sim. Então você criou uma bomba, né? Aí não é o bujão que vai explodir, é o forno que vai explodir, É. E né? talvez Então você assim, junto, né? o maçarico apagou, e aí, o que eu faço? Se afasta, abre, né? Desliga o maçarico, abre o forno, abre as janelas, deixa ventilar tudo, se possível liga o ventilador. Depois de 1 hora você começa a queima de novo, tá? Para ter segurança. É muito difícil o maçarico apagar. Geralmente, se acontecer de apagar, ele vai apagar na primeira hora, tá? Porque depois da primeira hora a manta fica incandescente. Então, se ele apaga, ele acende sozinho, É. porque Por a conta manta do está calor, né? O incandescente. calor que o forno já tem, né? Aham. E o Sim. forno a gás, é importante salientar isso, diferente do forno elétrico, é um forno que assim, eu vou fazer uma queima hoje. Você vai ficar no ateliê trabalhando. Você vai pôr o forno lá vai ligar o forno para queimar peça e vai fazer peça. Não é um forno como um elétrico, né? Que nem uma amiga minha tem um elétrico, ela pagou 20 mil reais, que ela vai lá, regula e vai embora. Vai fazer outras coisas, vai para o mercado, tal. Quando ela volta, a queima está pronta. No outro dia ela vai e abre o forno, né? Então assim tem essa diferença. Só que também tem essa diferença de preço, né? Porque pagar 20 mil reais num forno de cerâmica é complicado. Então assim, e eu particularmente eu não tenho interesse em queimas elétricas, né? Eu já ganhei fornos elétricos e doei. Então, assim, não cheguei nem pegar, do jeito que eu ganhei, eu já dei para aluno meu, tal, porque eu não tenho interesse, né? Eu gosto muito da queima-gás, pelo efeito que ela traz no barro, pelo efeito que ela traz no esmalte, né? Então, a queima-gás me fascina, né? Então, assim, né, particularmente o forno elétrico para mim não interessa, assim, sabe? Tá. Não tem Ô, interesse Renato, nenhum, mas é um equipamento excepcional, né? a gente está quase chegando quase no limite de 1 hora, Tá. então eu vou encerrar uma vez a live e eu vou abrir de novo, tá? Ah, Aí legal. eu não querendo te cortar, porque aí vai você retoma, a gente retoma essa parte do gás, né? Tá bom? Eu Tá, vou encerrar legal. uma vez e eu já volto, tá, pessoal? Acho que a live nunca acaba com 1 hora, viu? É. Não tem jeito, não tem Não, jeito. e é muita informação, né? Tem É muita muito, coisa, né? não tem jeito, não, viu? Eu acho que parou um pouco de entrar, a gente pode retomar, né? Ah, não, tem gente entrando. Vamos ver se chega a 50. Acho que eu respondi. As questões ficou alguma em aberto. Tem duas que eu queria que você respondesse, né? Tá. Uma é se você poderia explicar melhor o maçarico, né? Porque você falou assim, tem um maçarico que é próprio para 1050 graus, né? Uhum. Então, dependendo do forno, se a pessoa só quer para raku de 1000 graus, você colocaria esse maçarico, né, de 1050. Se a pessoa quer para Aham. de 1200, aí seria um maçarico. E como que a pergunta é como é que esse queimador, o maçarico de 1000 graus? Aham. Tem uma pergunta, tem umas 3 pessoas perguntando sobre esse maçarico. Se você pudesse falar um pouco do Tá, maçarico, eu vou falar dos dois, a diferença que tem, como que é que funciona. tá. E deixa eu ver, tinha uma outra pergunta aqui. Só um minutinho, por favor.
A outra é se você coloca o botijão, se tem a necessidade, né, numa queima de raku, né, Uhum. o, nesse seu forno, a necessidade de colocar o botijão dentro da água, né? Acho que é o Sim. congelamento, né, do Aham, do botijão, né? gás. É, É, são essas duas perguntas tá, que ficou, né? tá. Posso responder já ou Claro, vamos aguardar? pode sim. Pode ser? Tá. Então, assim, a questão dos maçaricos, como que é? Então, assim, o maçarico simples, né, que é o maçarico que chega a 1.050, 1.100, antigamente, esse maçarico, ele... Porque é um maçarico simples, é um maçarico barato, você paga aí, sei lá, uns R$ 60 hoje, tá? É um Uhum, maçarico simples que o pessoal usa, você compra em material de construção, em casa de ração, né? uhum, O pessoal usa para manta asfáltica, essas coisas, tá? sei. É aquele Esse, que é um caninho e vem um e vem a cilindrozinho, né? boca, tal, Na com a boca, né? mangueira, tal. É um maçarico simples, barato. Uhum, Esse maçarico, antigamente, né, isso há 2 anos atrás, uhum, ele vinha com alta pressão. Eu tenho uhum, um aqui desse antigo que eu chego até 1.200 com ele. uhum, E depois aí ó, a empresa começou a ter reclamação de pessoas que não usam para cerâmica porque ele não é próprio para cerâmica, de uhum, que estava usando maçarico numa manta asfáltica, por exemplo, e o gás congelava. uhum, E aí o que a empresa fez? Ela diminuiu a vazão desse maçarico. uhum. Então assim Para não usar mesmo, né? é então assim como ele não é próprio para cerâmica, né? Uhum, A maior parte, né, das pessoas que compram e dos profissionais que compram é para manta asfáltica, para essas coisas, estava uhum, congelando o gás. uhum, E aí teve essas reclamações, a empresa pegou e diminuiu a vazão do maçarico. Então hoje esses maçaricos simples, ele chega até no máximo 1.050, 1.100 graus. É o uhum, máximo que ele vai chegar, tá? uhum, Aí o maçarico de alta temperatura, que é chamado maçarico atmosférico, uhum, o material dele é diferente, né? Porque como ele vai chegar em temperaturas elevadas, ele é feito para isso, né? Para cerâmica, para temperaturas altas. Então uhum, ele é de ferro fundido. Ele chama atmosférico porque ele tem uma arruela uhum, que você controla a entrada e saída de ar uhum, combustível, né? Então ele funciona como um carburador de carro, uhum, né? Se você fecha o ar, você manda mais gás. Se você abre, né, você manda menos gás, né? Então aí você faz esse trabalho de controle de pressão através dessa arruela, né? uhum, E aí tem a válvula, né, de abertura de gás, mas esse de alta pressão ele vem com a arruela. Só que é um maçarico de 500, R$ 600. Né? Então a uhum, diferença entre esses maçaricos é muito grande. Só que para você alcançar 1.200 graus, você vai precisar desse maçarico atmosférico hoje. Né? É uhum, uma pena porque, né, antigamente a gente tinha esse maçarico com preço bem mais acessível que chegava-se em alta temperatura. Hoje uhum, já não tem. Né? Procurei, fiz testes, comprei muitos de outras marcas também e todos né, diminuíram a vazão. A questão do congelamento, então assim, o bujão caseiro, né, o bujão P13, ele é um bujão para um fogão caseiro, né? Porque a uhum, chama fica ali saindo devagar, então ele não vai congelar. Mesmo esse maçarico mais simples, ele é um maçarico de alta pressão. Né? uhum, Então, para a gente ter uma noção, o máximo que um forno caseiro chega é 250 graus. uhum. E o mínimo que você vai chegar num forno de cerâmica é 800. Então, É. é uma diferença muito grande. Uhum, Então, aí o que acontece? O gás congela. Né? uhum, Como eu faço muito teste, eu já cheguei a fazer alta temperatura com o bujão fora da água. uhum, Ele cria uma crosta de gelo, uhum, cria uma crosta de gelo mesmo na camada externa do bujão. uhum, E o gás congela. E aí você abre a válvula e o gás não sai porque ele está congelado.
Uhum. Então, assim, até 1000 graus eu indico você colocar dentro da água, Uhum. tá? Coloca numa bacia, né? Se possível, a água passar da metade do bujão, tá? Uhum. E aí deixa lá. Vai fazer uma alta temperatura, aí você vai ter que aquecer essa água, Uhum. tá? Porque aí já não é suficiente. Uhum. Na alta temperatura, o bujão caseiro ele vai congelar mesmo dentro da água. Tá? Uhum. A água fica gelada e acaba congelando o gás. Então Uhum. eu acabei desenvolvendo através de testes, né, existe um ebulidor no mercado, né, que é uma resistência que você põe na tomada e aquece a água, né? É o que o pessoal Então eu chama de mando, rabo quente, né? que chama de É rabo o, quente. né? Então aí eu mando um equipamento desse também no kit, que é Uhum. para a pessoa quando vai fazer alta temperatura, ela mantém essa água aquecida do bujão, Uhum. Uhum. né, onde está o bujão, e aí o gás não congela em altas temperaturas. Né? Então, Ah, assim, que foi tudo legal. testes que eu fui fazendo. Antigamente eu ficava esquentando água no caneco e colocando, né, dentro Uhum. da bacia para não congelar. E Uhum. aí apareceu esse ebulidor que eu, né, deu certinho assim para isso que a gente precisa usar. Né? Ah, que legal. Eu acho que, deixa eu ver, pode ser um Denko. Eu acho que as perguntas meio que pararam aqui, então a gente poderia falar um pouco de fóruns, né? Você já falou você entrega, Aham, as dimensões, o material que você usa, os maçaricos, até onde que o forno você recomenda o uso, né, do forno, aham. né? E eu acho que a gente poderia falar um pouco assim qual que é o atrativo, né, para você, não só do forno, né, propriamente, e também da queima de raku. Assim, Aham. o que te fascina, né? O que você, porque eu acho que assim, eu procuro, a gente procura assim passar, né, para quem está assistindo, que não existe uma queima melhor que a outra, um forno melhor que o outro, mas são linguagens. O forno é uma ferramenta, né? E então eu acho que cada tipo de forno ou de queima ele tem uma característica. Então tem gente que adora o forno elétrico. Eu não sou, Aham. eu sou da lenha, só sou mais arcaico assim, né? Tem gente que Que é bem adora o legal. forno a gás. Então tem gente que Aham. adora o forno de Haku, né? Então gostaria que você me falasse da sua ótica, né? O que te fascina no Haku, as possibilidades do Haku e do forno, né? Que é a Aham. ferramenta para isso, né? Tá. O Haku, para mim, né, particularmente, assim, é maravilhoso, né? Uhum. Porque, né, como eu trabalho com essa coisa manual, né, na escultura, né, e meus clientes têm essa aceitação da peça única, né? Uhum. Então o Haku, essa queima do Haku, ela vem de encontro com isso, né? A Uhum. queima de Haku, ela vem de encontro com o inesperado, com o único, né? Então Uhum. eu não tenho controle, né? Uhum. É, você não pode imaginar, eu vou passar o esmalte tal e vai ficar assim Uhum. a queima, quando eu finalizar a queima. Então o Haku não é isso. Né? O Haku eu falo que o fogo faz a queima. Né? Uhum. Você apenas é o veículo. Né? Você coloca a peça, acende e aí acontece. A Uhum. fascinação é os efeitos, né, que o Haku traz para as peças, né? Dá no Uhum. esmalte, dá no barro, que só ele, né, só esse tipo de queima traz, né? Uhum. O Haku, pela questão da velocidade da queima, pela questão dessa redução, né, que a gente faz quando coloca na serragem, traz efeitos maravilhosos, né? Vou mostrar uma pecinha que eu tenho aqui, ó, não sei se dá para ver legal, mas o metalizado que traz, o craquelado que traz, né? Uhum. Ó, tá vendo? Então, assim, toda essa peculiaridade que dá no esmalte, só essa queima traz, né? É. Você não consegue um outro tipo de queima que dá um efeito desse na Eu acho, peça. tem Né? essa, como que dizer, uma riqueza de detalhes,
que é inusitado, né? Às vezes a mancha, Sim. né, através do capilar entra faz a carbonização, né? E Aham. assim, eu olhando, eu já vi apresentações de Haku, né? Uma coisa que me vem assim ao Haku, ele é muito lúdico, né? Então quando você abre, né? Principalmente aqueles que você tira, que tem uma roldana, né? Quando você abre, você vê as peças, a Aham. silhueta, é Aham. como se fosse um palco, né? Eu imagino um palco, uma coisa lúdica, parece que tem É, uns seres ali, né? Principalmente se é for à tardezinha, à maravilhoso. noite, né? É claro que à noite talvez é um pouco mais arriscado, mas tem Aham. uma atmosfera lúdica, né? Então, e como ele é rápido, eu acho que tem muito. É uma queima muito atual, né? Dessa coisa da performance. Eu acho que tem esse lado também. Claro que tem a qualidade dos efeitos, mas esse tem uma coisa do experimental, né? De você sentir esse Sim. ambiente, que eu acho muito Aham. interessante. Assim. Só, no que a gente cortar, a Eusânia está pedindo para passar o contato. Ah, Eusânia, se você puder mandar uma mensagem pelo Instagram, né, do Renato, né, para ele te passar o contato, Aham. tá bom? E tem uma pergunta aqui, deixa eu mentir. Eu tenho um e-mail que geralmente eu indico para o pessoal mandar mensagem e tal, que é Sim. muito simples, é atelierdorenato@gmail.com, né? Ateliê Então, do se alguém Renato, tudo quiser, junto, né? Ateliê tudo junto. tudo junto. É, Ateliê do Renato, arroba gmail.com. Esse é o e-mail dele. O e Bertozzi, o pode que mandar mensagem na página do Face, aqui no Instagram também, pode ficar à vontade. o Bertozzi está perguntando o que seria o Haku em si. Bom, eu não sei se está falando da queima ou da nomenclatura, né? Tá. Eu acho que seria mais da queima mesmo. Eu imagino que você já está falando mais da queima, né? Em si, né? Aham. O que seria é uma queima no limite entre a baixa e alta, né, Renato? Seria mais ou menos isso, de temperatura? Na verdade o Haku é considerado uma queima de baixa temperatura, né? Uhum, sim. Porque a gente usa o esmalte de 980, né? Ah, Só que tá, desculpa a falar. preparação do esmalte de 980 é diferente de uma preparação para uma queima, uma corda seca, para um baixo esmalte, na Uhum, verdade, né, de utilitários e tal, que geralmente é mais grosso. O uhum, esmalte para o Haku, você faz ele um pouco mais aguado, uhum, né? Você deixa ele um pouco mais aguado, porque se você uhum, coloca ele muito grosso, vai dar bolha, né? uhum, Vai dar as bolinhas por causa da velocidade da queima. Ele pode uhum, escorrer e a peça grudar na placa refratária, né? uhum, Então, a indicação quando vai fazer a queima do Haku é você. Geralmente eu falo para as pessoas o quê? Coloca 20% a mais de CMC, né? Que é o uhum, líquido, né? Que é a cola, o uhum, veículo colante uhum, para fixar o esmalte na peça. Então deixa mais aguado e aí você aplica o esmalte e põe para queimar tranquilo. uhum, A queima do Haku, na verdade, é uma queima extremamente reduzida, né? É uma redução que a gente faz. uhum. Eu, É. particularmente, nas minhas queimas, eu não tampo o tambor da serragem, né? Então, Uhum, quando eu coloco as peças na serragem, eu não, eu, né, conheço muita gente e vejo também por aí que o pessoal tampa, põe uma tampa no tambor e aí coloca, desculpa, jornal molhado em volta para não sair. para Eu abafar, não né? faço isso. Sim. Eu abafo com a própria serragem. Então eu Uhum, coloco as peças, jogo uma quantidade grande de serragem em cima para uhum, cobrir e uhum, deixo. Porque assim, ele traz todo o efeito do Haku, mas eu acho que ele mantém mais as cores, uhum, né? Ele não metaliza tanto. Ele uhum, metaliza, mas mantém mais a cor. uhum, Porque muitas queimas, né, que é muito reduzida, você não consegue identificar nem a cor do esmalte, né? uhum. Porque
ele metalizou tanto, né, que você acaba perdendo a cor. Então, às vezes, quando você quer trabalhar a questão de ter uma cor a mais, tal, aí você reduz menos, né? Agora, se você quer uma coisa mais metalizadona, tal, aí você pode abafar, tampar, fazer todo esse processo. Mas eu particularmente não gosto, tá? Não faço, né? Já fiz, mas não, né? Eu achei que ficou muito metalizado, ficou muito escuro, perdeu um pouco a característica da cor do esmalte, né? Não craquelou tanto como eu gosto desse efeito craquelado também. Então, assim, eu acabo fazendo essa redução, né, esse abafamento, né, eliminando o oxigênio na hora que eu coloco na serragem, cobrindo com bastante serragem, né? Uhum. Então, Sim, aí já me traz essa redução mais moderada, né? moderada, Acho que né? a gente pode Perfeito. Tem, dizer uma, assim. tem a Suzane, Susan, né? Desculpe. É, perguntou se faz redução. Nesse caso, acompanha tambor PR, redução. Eu não sei o que que é um tambor PR, mas não sei o que seria. Você acompanha. É, eu não conheço também, não sei o que é um tambor PR. E uma outra pergunta, a Jaqueline, né? Você dá Sim, aulas presenciais? Aulas no, que é no sim, ateliê, né? sim, em Valinhos. Em Valinhos, né? Pessoal, aí está em Aham. Valinhos, tá? O consumo, bom, vamos colocar assim, uma queima de raku, né? Qual que seria o consumo de gás, de um botijão de, vamos pôr um P13 aí? Então, eu faço 4 queimas de raku com um P13 e ainda sobra um pouco, Tá, tá? quatro, Eu tranquilo, né? geralmente costumo... Ah, É tranquilo, né? Quatro queimas, né? é. Assim, no uso normal aqui, geralmente eu faço uma queima do biscoito, né? Vamos fazer o processo da cerâmica. Então, Uhum, numa queima de 7 horas, então o bujão uhum, está cheio, o bujão de gás. Eu faço uhum, uma queima de 7 horas, uhum, faço uma queima de alta de 5 horas, de 4 a 5 horas, uhum, e ainda faço uma queima de raku, de 1 hora e meia. E ainda sobra um pouquinho de gás que eu faço o resquente de uma queima anterior. Pode ser de alta, pode ser de biscoito mesmo, né? uhum, Então, assim, é um forno que não consome tanto, né? Eu acho uhum. que o custo é bem interessante, assim, né? Na questão do gás. Eu acho que realmente é um custo, é um forno acessível, né? E tem um custo, né? De consumo baixo, né? Mas é voltado para, que nem o seu trabalho, né? Peças únicas, né? Eu acho que essa Uhum. característica ela é importante, quem tiver interesse do Haku saber o, o que se pretende, assim, né? Porque existe um limite de espaço, né? Isso que ele está falando é desse tamanho que ele passou, de 60 centímetros de diâmetro, né? E Uhum. acho que 50 de altura, né? Área interna, né? E Sim. como você controla a quantidade de gás no botijão? Como você usa algum... Acho que no seu caso deve ser por experiência, né? Já sabe, né? Que... Eu geralmente o botijão eu uso dessa forma, assim, né? Existe uns controladores de pressão, Uhum, né? Mas eu já cheguei a usar algumas vezes e acabei me embananando, assim, acabei achando que tinha uma quantidade, ele mostrava que tinha uma quantidade e no meio da queima o gás, né, acabou e eu não tinha um bujão cheio, porque, né, eu estava contando que ia dar para terminar e não deu, aí eu acabei não usando mais, né, esse controlador de pressão, né? Então, uma coisa que eu indico, né, quando vai trabalhar né, com esse forno e tal, é sempre você ter 2 bujão, tá? uhum, Então, você tem o botijão que você vai usar e tem um reserva ali do lado, uhum. né? Ah, aconteceu de congelar, aconteceu do gás acabar, sei lá, por algum motivo, você tem um reserva, né? Nunca deixa, se acabar eu ligo para o cara vir trazer. Deixa sempre Ah, 2 botijão,
né, ali do lado para ter essa troca, né? Eu acho que isso ficou, é uma coisa importante que você tocou, é o preparo, né, antes da queima, né? Então, eu acho que ter sempre um a mais de combustível, de qual combustível que for, né? Eu acho que às vezes o foco vai muito na atenção, né, no processo, vai muito na queima. É claro, a gente quer queimar logo, ver a peça logo, mas esse preparo, né? Não só do Uhum. combustível, mas da área de trabalho, né? De como você dispõe Sim. as peças. Eu acho que esse cuidado do antes da queima, eu acho, né, é muito importante assim para evitar problemas, né? Equipamento de segurança, Uhum. combustível, se não tem nada solto por aí, né? Não tem uma criança Sim, correndo, né? Coisas do tipo, né? sim. E deixa eu ver aqui. Uma pergunta, outra pergunta, Patrícia. Você usa outros materiais além da serragem? Por exemplo, folhas secas. Ela deu um exemplo de folhas secas. Se você Uhum. É, trabalha. você Pode pode falar. usar qualquer material vegetal seco, tá? Uhum, Então, assim, eu já usei papel picado, né? Eu tinha uma amiga que trabalhava numa empresa e eles picavam muito, né? Tinha aquela máquina de picar documento uhum, e eles tinham sacos e sacos daquilo tal, e ela me deu e eu cheguei a usar, né? Já uhum, cheguei a usar folhas secas, já, a gente já fez umas queimas meio diferenciadas assim com o pessoal da Unicamp, usando folha de eucalipto seco e dava um cheiro mais interessante no ar, não sei o quê. uhum, Então, todo material vegetal, né, seco você pode usar. Eu, particularmente, uso a serragem porque é mais fácil de conseguir. Tá? Não indico usar o pó de serra de marcenaria. Tá? O pó de serra de marcenaria, além dele ser muito fino, então ele se torna um combustível muito fácil de pegar fogo, né, da chama subir muito alto. Ele tem restos de resina, de uma série de produtos químicos que os marceneiros usam, que o torna mais tóxico ainda. Até o uhum, de madeireira, que é o que eu uso, que é só a pó de serra da madeira, já é tóxico, né? Porque é uma fumaça densa. O de marcenaria eu não indicaria, né? Aquele pó fino tal, porque ele tem muita resina, tem muito. Então, tem assim, tinta, mesmo com pó, né? máscara, até é meio perigoso. Uhum, Tá? É perigoso até, sei lá, para o vizinho, né? que não tem nada a Porque ver com a questão, né? tem muita gente que faz queima assim que me pergunta, pô, mas né, não faz muita fumaça, tal. A questão da fumaça é rápido, né? Porque você vai colocar as peças na serragem, vai jogar a serragem em cima, se vai fechar ou não, aí é uma opção sua. Uhum, E é coisa de no máximo 10 minutos, né? Que vai ter ali de fumaça, e aí você já vai tranquilão. jogar água, né, para apagar esse fogo e começar a ver o resultado das peças e lavar tal as Uhum, peças para ver o resultado. Então, né, mas equipamento, tá, de segurança, máscara, luva, né, se puder usar aquela máscara grande de plástico, use máscara de respiração para gases, você pode usar luvas, né, compridas é importante, avental de couro é importante, tá? Uma dica que eu dou, né, sempre quando vai mexer com gás, acabou de ligar o maçarico, pega uma buchinha, põe um detergente, faz uma espuma, coloca nas conexões para ver se está bem conectado, se não está vazando gás, uhum, tá? Então, assim, é padrão, né? É dica de segurança. E uma sim. coisa que eu acho mais importante, tá? Vazou, o maçarico apagou, vazou gás dentro do forno, não acenda esse forno, tá? Uhum, Abre o forno, desliga o maçarico, abre o forno, deixa aí meia hora, deixa né, passar. É raro acontecer, mas se acontecer, façam isso, tá? Não uhum, acendam, porque é onde tá, é o único perigo que tem da queima é essa, tá? uhum, De você do maçarico acontecer de apagar
encher o bujão de gás e a pessoa vai lá e acende novamente. Uhum. Então, isso é muito perigoso, tá? Então, é uma dica que eu dou, assim, que extremamente importante. Sim, sim, eu acho que esse cuidado sempre a gente precisa ter, assim. É porque às vezes a preocupação já, já queimas, né, que muita gente acompanhando queima muitas vezes, entra naquela euforia, né, e muitas vezes isso você tira um pouco a atenção, né, a concentração na parte mais, né, sensível, né, importante que é isso, né, eu acho que o forno, eu, eu lembro que, bom, pelo menos os japoneses eles são shintoístas, né? Então faz todo um cerimonial, tal, antes de começar, mas aquilo, ele tem claro, tem uma conotação mais religiosa, mas tem, por outro lado, uma coisa de entrar num estado mental de atenção, né? Para aquilo Sim, que, porque é perigoso, né? sim. Eu quase me queimei já mexendo, né? Com a Aham. ferramenta. Já aconteceu, assim, não cheguei a me machucar, mas isso aconteceu. Eu acho que realmente entrar é perigoso. Ele é fascinante, mas o fogo é perigoso também ao mesmo tempo, né? É, é, Talvez seja por isso que é tão fascinante, né? aham. Tem uma pergunta que eu acho que eu posso perguntar. Você precisa comprar dois botijões de maçarico ou não é necessário? Eu acho Desculpa, que eu não entendi. Eu não entendi. a pergunta é se precisa colocar dois botijões no maçarico. É Não, que tem é um só, né? é um só. O outro você vai deixar reserva se acontecer de congelar, se acontecer de acabar, você tem um botijão ali reserva. Tá? E Tem tem algum. pessoas que fazem, né, como que eles chamam? Eles chamam de bateria, né? Tem um sistema que você liga um botijão no outro, coloca um controlador de pressão, então se um acabar, vai alimentando. É, assim, é uma coisa que tem que testar, tá? Eu particularmente nunca fiz. Tenho amigos que já fizeram e tiveram problema na questão da temperatura aumentar, e eu cogitei essa questão, eles mudaram e não tiveram mais problema, né, na questão do aumento da temperatura. Então, assim, né, são coisas que a gente precisa testar, né? E como eu não uso, o meu é padrão, né? Porque a minha proposta, né, do ateliê, né, desde lá do começo, quando eu comecei a trabalhar com projetos sociais e tal, isso, né, é de ter custo baixo, tá? Economizar, né? Eu trabalho com as pessoas, né, com a maior parte das pessoas que não tem dinheiro para investir no forno de 20 mil reais, né? Então, assim, eu tenho videoaulas que eu ensino você montar um ateliê no canto da sua casa, fazer sua própria ferramenta com cabo de caneta Bic e arame de grampo de cabelo, sabe? Então, eu acho que a grande questão é a gente trabalhar essa questão da reciclagem, da facilidade, né? Para eliminar custo, né? Então, assim, você tem condição de ter um forno elétrico, né? Tudo bem, não tem problema nenhum, né? Bom para você, mas o lado que eu trabalho, né? A minha proposta é essa, é de qualquer pessoa que quiser, com um pouco de investimento, você consegue trabalhar com a cerâmica. E Eu acho que. assim, Pode falar, pode falar. assim, eu tenho alunos que, né, eu tenho alunos, tenho pessoas assim, alunos online também, que, meu, hoje ganha dinheiro com o seu trabalho, né? Hoje é uma renda a mais, né? É um hobby que traz uma renda a mais para casa dele, né? Então, assim, é importante. Eu tenho alunos que, sabe, nem precisa, mas acaba vendendo uma série de peças, né? Faz bastante peça, tem forno em casa, montou um ateliê em casa e acaba vendendo, né? Então, assim, existe um mercado grande para isso. A cerâmica ela é fascinante, a cerâmica ela não perde moda, né? A cerâmica está sempre em alta, a gente está sempre aprendendo, está sempre aparecendo coisas novas.
né? Então, Sim, é assim, que. é uma coisa que, né? Então, assim, e nos meus cursos eu ensino desde você, como você fotografar a peça para divulgar, até, sabe? Então, assim, a proposta é essa, tá? Hum, É, é um hobby que pode gerar uma renda, uhum. né? E assim, tem muitas pessoas que já entram, não é hobby, é renda, eu preciso ganhar dinheiro com isso. E assim, né, tem que fazer, tem que aprender, tem que estudar, a peça tem que ter qualidade, a queima tem que ter qualidade, né? É o mercado, né? Como qualquer outro tipo de mercado, né? Então, Deixa assim, eu. é ir trabalhando. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo ontem até. Não, porque eu quero um torno, você faz um torno para mim, não sei o quê. Muita gente que nunca trabalhou com cerâmica erra nisso, né? Vê Uhum, vídeos nas redes sociais da pessoa fazendo peça no torno, fica fascinado com aquilo e vai e compra um torno, né? Investe uhum. um dinheirão, compra um torno e aí vê que não é aquilo, porque o torno não é tão simples assim, né? O É, eu torno é acho muita que prática e tal. antes de eu só fazer um corte assim, uma pergunta lá atrás, Tá? precisa de algum cuidado com o maçarico, alguma manutenção no maçarico? Digamos, O quase, maçarico você tem quase que nada, né? tomar cuidado com o quê? Com o entupimento, Entupimento, tá? né? Porque às vezes ele entope e tal. É engraçado aqui no meu ateliê, tô numa chácara, né? E tem umas vespinhas que elas Hum. gostam de fazer casa nos Ah, é. buraquinhos. As vespinhas. Meu, e assim, direto, meus maçaricos aqui guardados é tudo ensacado. Eu ponho dentro de saco, assim, a entrada do onde Vespa é vai interessante. porque senão elas fazem casinha dentro do maçarico, né? Então, assim, é mais essa questão do entupimento, Hum. né? Geralmente, tomar cuidado com a mangueira, né? Ter atenção com a mangueira, que é de Sim, sim. borracha, para não Uhum. queimar, né? Então, ter alguns cuidados básicos, assim, ter a atenção, né? Mas não tem, né? Não tem o que fazer. E o maçarico vai deteriorar, É, porque ele está numa temperatura muito alta. Até esse maçarico de alta pressão, né? O meu sai uns pedaços e umas lascas dele gigante, né? E é um maçarico grosso de ferro fundido. Só que fundido. a temperatura, fogo é fogo, né? A Não tem jeito. temperatura Isso é é a muito. própria erosão, o desgaste, né? Aham. Quando Então, você falou das vespinhas, isso eu tô falando lá, eu vou contar essa história que você lembrou das vespinhas, nos fornos queima-lenha, né? Eu acompanhei um ceramista, né? E tem um bichinho, ele parece um grilo, mas ele é bem pequenininho, né? E ele chega na boca do forno e ele voa para dentro. Aí tinha um senhor que ele falou, não, ele ficava todo preocupado porque esses bichinhos chegavam e eles meio que se suicidavam, entendeu? é E ele tentando, suicida. ele tentando impedir isso, né? Desculpa, não quero cortar, mas é que eu lembrei desses Não, bichinhos, mas é né? engraçado que na época de inverno, quando eu faço queima aqui, tem um sapo dentro do encanamento aqui que já eu coloquei até nome nele, né? Toda vez ele aparece aqui. E ele vem e entra debaixo do forno. É, né? E ele Tá fica quente, embaixo do né? forno. Tá quentinho, né? Então, assim, meu, é muito legal. Mas uma questão que você colocou, essa que você estava, antes de né, essa questão dos maçaricos, realmente existe, eu acho que tem um trabalho que precisa ser, não é ser feito ou conscientizado, de que a cerâmica ela pode ser acessível, né? Sim. Então, assim, é claro que se você olha um ateliê de um ceramista já renomado, né, que ele já tem uma carreira, tem toda uma estrutura, você vai falar, bom, eu nunca vou conseguir isso, né? Agora, a gente tem um outro ponto de vista, né? Então, se você partir do princípio que a argila, se você tiver paciência, você pode achar por aí, né? E os combustíveis são variados, tem elétrico, tem gás, tem lenha, carvão, no Japão se usa muito querosene, óleo reciclado, tem um senhor lá que queima porcelana com óleo, né? Aí, que legal. Então, e os fornos é isso, é claro que de repente você não pode ter um forno que você possa queimar 10 mil peças, né? Mas não é isso, mas assim, a modelagem, você tocou numa coisa muito importante,
uma coisa é isso. É acessível, assim, é possível fazer tendo, sim. claro, paciência, vontade, etc. Usar Aham. criatividade, né? Até as ferramentas. E outra é exatamente o contrário, né? A pessoa vê no Instagram alguém fazendo uns vasos malucos assim e fala assim, não, eu quero um torno, vou fazer. Não, para isso, todo ofício, né? Todo ofício precisa de treino, né? Você precisa de uma Aham. dedicação, né? É. Aí eu falo, E... eu costumo falar pro pessoal o quê? Vai devagar, né? Então, assim, que nem essa menina que entrou em contato comigo ontem, desesperada por causa do torno e tal. Eu expliquei para ela, mas ela insistiu, porque quer o torno, não sei o que e tal. Eu falei, meu, começa devagar. Começa com a modelagem. O primeiro equipamento que você vai ter que ter é o forno. Porque assim, ela focou tanto no torno, que ela falou, ah, precisa queimar depois? Eu falei, Uhum, é. Então, assim, você percebe que, né, às vezes as pessoas atropelam as coisas. Então, assim, uhum, pesquisar muito, que nem muita gente pergunta do meu forno, eu peço, pesquisa, vai, entra na internet, vai pesquisar sobre, às vezes não é esse tipo de forno que você quer, né? é, Porque mesmo na alta temperatura, né, o forno de Haku fazendo alta temperatura, você não tem controle, né? uhum, Tem as alterações do barro, tem as alterações da argila, né? Então, assim, pesquisa sobre, né? Tem uma série de uhum, coisas, às vezes não é esse tipo de queima, gás de alta, por exemplo, você não vai ter um padrão, né? Ah, vou ter, sei lá, meia dúzia de xicrinhas branquinhas idênticas. O gás ele é sujo, né? Ele traz uma série de efeitos, né? uhum, Que o elétrico não traz, né? O elétrico, uhum, a temperatura, ela é por radioatividade, né? Ela, uhum, por igual, embaixo, em cima tem as resistências, ela, né? Então você consegue manter padrões. O forno a gás, né? Esse que eu faço principalmente, é para fazer arte, né? Eu assim, eu faço queima aqui de alta, eu fico ansioso para abrir para ver o resultado, porque, meu, é aquela coisa, né? é, Muitas vezes eu fico super feliz e muitas vezes eu fico super triste, mas tudo tem jeito, né? Teve queimas que eu já fiz aqui, a queima inteira ficou ruim. uhum, O que eu fiz? Queimei de novo e aí ficou bom, uhum. né? Então assim, Até essa. eu fiz uma queima de alta temperatura fazendo o teste com esmalte de baixa, Uhum, né? Porque eu tinha feito uma queima anterior com esmalte branco de 980 a 1200. Ficou uhum, lindo, uhum, né? Ficou mais bonito do que ele queimado a 980. uhum, Falei, nossa, que legal. O esmalte de 980 aguentou 1200. Peguei um outro esmalte que eu tinha aqui, pintei várias peças, fiz uma fornada com esse esmalte. Eu abri no outro dia, tudo cheio de bolha, ficou. O que eu fiz? Joguei as peças fora, deixei aqui não. Peguei, fiz uma queima como se fosse o Haku. No outro dia eu fiz uma queima de 1 hora e meia a 1000 graus. Bateu 1 hora e meia, desliguei o forno, tampei chaminé, tampei a entrada do maçarico e deixei. No outro dia as peças estavam lindas. Deu até um efeito diferenciado. A bolha deu um efeito diferenciado na uhum. peça. Ah, sim, Meu, criou duas cerâmica é superfícies isso. diferentes, né? Sim. Sim. Então, cerâmica é isso, sabe? Eu fiquei encantado, mostrei. Aí, assim, aluno meu comprou, não deu nem tempo de eu levar para fora do ateliê. Já foi vendido aqui dentro do ateliê mesmo. Isso é Então, uma coisa assim, interessante que você tocou de requeimas, né? Eu também faço requeimas, né? Eu mudo as queimas, né? E é engraçado que às vezes a primeira queima não ficou mais ou menos, aí faz uma segunda e fica boa. Aí vem a vaidade, né? Querer mais, aí vou faz uma fazer. terceira. Aí não, às vezes não dá certo, né? Então, mas é isso. Eu acho que essa experimentação. Eu também sou muito da experimentação. Eu não sou muito do, como fala, do certinho assim, né? Do padrão Do assim. padrão. Eu gosto sempre de fazer os experimentos. O meu trabalho basicamente é experimental, né? Aham. É claro que tem uma outra forma assim de utilitários, né? Assim que eu uso, né? Que é uma característica do meu trabalho, né? Mas
entendi. Eu gosto muito dessa coisa. Eu entendo o que você fala, apesar de usarmos técnicas diferentes, né, de queima, Aham. mas eu acho muito interessante. E é um, como que eu vou dizer assim, muitas vezes a gente aprende a ser humilde, né, porque nesse tipo de queima, porque você não controla 100% o Controla. resultado final, né? Então, Aham. tem uma resiliência também de aceitar, né? Bom, Com eu cheguei, certeza. fiz tudo que eu podia, me esforcei, né? Tive É, fé, sei lá, né? Só que o fogo, o diálogo entre o fogo e a argila não foi é. bem o que eu esperava, mas enfim, vamos aceitar, né? Eu falo que a cerâmica é mágica, né? É maravilhosa por causa disso. Ela ensina muito pra gente, né? Ela ensina a gente a ter paciência, né? No começo, quantas queimas, né? Eu com pressa de pegar encomenda para ganhar dinheiro, né? Eu falo para os meus alunos, para o pessoal que pretende gerar renda com a cerâmica, primeira coisa que eu falo para eles, não pense no dinheiro, né? Porque eu lembro que no começo eu ficava desesperado para ganhar dinheiro, colocava peça úmida para fazer biscoito, para queimar logo, estourava tudo, sabe? Então a cerâmica ensina a gente a ter paciência. Ela ensina uma série de questões para É. gente, né? Eu- Eu andei fazendo umas queimas aqui também, que tem um amigo meu que é ceramista, que ele falou, cara, só você faz essas coisas, eu nunca ouvi falar isso, né? Eu pego a peça biscoitada e faço alta temperatura nos utilitários sem esmalte. Queimo a 1200, 1220, sem esmalte. Depois eu pego essa peça, né, que já virou, vamos, né, dizer, uma pedra, né? Aí eu passo um esmalte de baixa e queimo em 1 hora e meia só para fundir o esmalte. Meu, tô tendo uns resultados aqui muito interessantes. Eu tenho uma peça aqui, ó, é uma garrafa, isso aqui é uma garrafa de Um destilado, né? Ó. falcão. Uhum. Aqui ó, ela sai, ela tá com a rolha, mas ela sai, ó, tá vendo? Super fina, eu fiz com molde, né, de gesso, e eu usei uma argila aqui do quintal do ateliê, né? Eu tratei a argila, logicamente, eu corrigi ela com chamote e tal. É uma peça, e assim, só fiz a alta temperatura, fiz o biscoito, fiz a alta temperatura nela sem esmalte, ó. É a terracota, olha a cor que tá. Nossa, que muito bonito, hein? Olha a resistência disso aqui, ó. Isso aqui virou uma pedra. Sinterizou, fechou bem, né? Sim. E tem uma outra dessa aqui, que está ali do lado. O que eu fiz? Na mesma queima dessa, de 1200, a outra eu esmaltei com esmalte de baixa e queimei em 1 hora e meia a 1000 graus. Ficou a coisa mais linda a peça, né? E eu faço muito isso com bijuterias, né? Que eu uso, que nem eu falei para você anteriormente, eu uso a câmara, né, para queimar as bijuterias, aquele monte de bijuteria sem esmalte, né? Ela só argila crua, e aí vira aquela bijuteria, né, extremamente resistente, né? Eu tenho. Ela vidrou sem esmalte, né? Quer ver esse copo aqui? Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó. Eu não sei se dá pra ver aqui. Aqui ele quebrou, né? Bateu, quebrou, porque é uma Uhum, peça que eu fiz com borda fina, né? Aí uhum. eu. Cadê? Que Tá lindo aqui. o efeito dele. Esse que é linha, né? Aí o que eu fiz, né? Eu gostei da forma, aí então eu coloquei de novo, né? Coloquei de novo. Só que eu Uhum, peguei um pouquinho de cinza, assim, aí eu botei assim como se fosse um remendo e botei para uhum, queimar. Então aí além do que já tava ali, pegou a cinza da própria madeira, né? Na queima, uhum. aí tampou, aí ficou legal, né? Então, Então tem ceramistas que fazem propositalmente, usam dois tipos de sim. esmalte, faz a primeira queima, risca, né? Arranha, depois Uhum, borrifa uma outra e queima de novo, né? Então uhum, reage. Tem uma parte que reage esmalte com esmalte, e outro uhum. o vinco, né? Que fica É. uma meia reação assim. É, Eu acho muito interessante. muitas vezes eu faço queimas aqui de alta e depois eu passo óxidos com base de baixa e queimo embaixo, né? Ó, tem um jogo aqui. Essa peça aqui eu queimei a 1240 no forno de Raku,
Ó, Uhum. é uma xícara, tá vendo? Ficou legal, hein? É. E é tudo esmalte de baixa temperatura. Ao branco que eu te falei, tá vendo? Você tá vendo Uhum. essas pintas? É Sim. argila, é uma argila tabaco de pintas. Não sei se dá Ah, para ela você ver, tá reage, né? vendo? Uhum. É. Mas olha o efeito que deu, que interessante no esmalte. Tanto o vermelho quanto o branco, ó. E é uma peça, assim, esse tipo de peça eu vendo muito bem. Tá Uhum. vendo? Ó? E deu um efeito todo peculiar, todo, né? E eu costumo dizer para as pessoas o quê? A alta temperatura, o interessante da alta temperatura para utilitários é o quê? Que, independente se tem esmalte ou não, você pode consumir alimento. Porque o Uhum. barro, as partículas do barro se compactaram tanto que o barro virou pedra, né? Ele Uhum. vidrou sem esmalte. Uhum. Né? Sim. Então, isso é interessante. Né? E aí depois, se quiser fazer uma segunda queima, nem essa peça aqui eu queimei com o esmalte de baixa a 1200, 1240. Mas tem outras peças aqui que eu queimei só a peça biscoitada, sem esmalte, passei o esmalte de baixa e depois requeimei. Né? E ficou A, super interessante também. a Macris está perguntando, o seu esmalte baixa não tem chumbo? Acho que é com chumbo que ela está falando. Então, alguns esmaltes, a maioria dos meus esmaltes tem chumbo, tá? São esses esmaltes padrões aí de Arte Uhum. Brasil, de Rize e tal. Uhum. Alguns da Rize não tem chumbo, né? Então, assim, eu não foco na coisa, não, eu só vou usar esmalte sem chumbo, Uhum. né? Então, assim, não tem como, né, a gente ter essa questão. Eu tenho uma amiga que só dá aula para criança de cerâmica, né, de baixo esmalte, pintura. Ela só usa esmalte sem chumbo, né? Uhum. Mas eu não tenho essa preocupação, né? Até porque tem uns esmaltes aqui que eu produzi, que a base tem o chumbo, né, que é um esmalte padrão, que só eu tenho, né? Uhum. Então, mas tem que ter os cuidados, né? A questão Uhum. do... E uma dúvida, né, que muita gente tem, às vezes, já cogitaram, eu já conversei com vários ceramistas antigos, né, pessoas que têm muita experiência. Ah, mas esse esmalte, depois de queimado, ele não pode contaminar a pessoa por causa do chumbo. Isso aqui, depois que fundiu, não existe mais chumbo. Né? O Uhum. chumbo aqui já não, sabe, não tem como ter contaminação, porque ele vidrou, ele, né, então não tem perigo nenhum. O grande Uhum. problema do chumbo, eu falo que o grande perigo do esmalte é na hora que você está manuseando ele em pó, né? Uhum. Que é a hora que o pó levanta, se você não está de máscara, tal, você está respirando, né? Uhum. Metais pesados, chumbo, tal. Então assim, usa máscara, né? Lugar ventilado, manusear ele em pó, se você vai manusear ele em pó, porque tem muita gente que já compra ele líquido, né? E outra, vai trabalhar com ele líquido, né? Se não quiser usar luva, sujou a mão, lava bem a mão, não coloca a mão na boca, né? Não vai afinar ponta de pincel de esmalte na boca, né? Então, assim, tem Uhum. alguns cuidados básicos, padrões, né? Mas É, não tem perigo nenhum, né? a Patrícia está perguntando como que você fixa, como que você esmalta, né, essas peças em alta. Eu acho que ela está perguntando quando você falou que queima a peça em alta sem esmalte, depois você Esmalte. passa o esmalte e queima de Aham, novo, né? E ela está aham. perguntando como é que fixa o esmalte. Eu não sei se é na hora de passar o esmalte, né, que ela está Aham. falando, ou bom, não, acho que é na hora de passar o esmalte, né? Porque, claro, se você queima de novo, Aham. É, reage, né, os na- na- fundentes, né? eu acho que eu entendi mais ou menos o que ela quis dizer. Por quê? Quando a gente queima a peça a 800 graus e Uhum, você coloca o esmalte, na hora o líquido é absorvido pela porosidade do barro, uhum, né? sim. E aí só fica aquela camada de pó. Quando você queima a peça em alta temperatura, se eu pegar esse falcão aqui, por exemplo, e jogar água nele, a água escorre. Se ele Uhum, tivesse só no biscoito, ele ia absorver a água, tá? uhum, Aí aonde que está o segredo? A quantidade de CMC que você coloca, uhum, tá? E muitas vezes, dependendo da peça, às vezes tem peça que foi brunida
com pedra e queimei em alta sem esmalte para depois esmaltar, o que eu faço? Eu faço um CMC puro, passo só o CMC na peça e deixo secar. Depois que esse CMC secou, aí eu aplico o esmalte tranquilamente. Principalmente quando é peça de imersão, né? Quando eu faço imersão, né? Vou mergulhar a peça no esmalte. Eu faço esse esquema com o CMC puro. Deixo ele... Porque aí fica aquela cola, né? E fica aquela porosidade e é onde o esmalte ele adere, né? Na peça. Eu já vi ceramistas que fazem essa mesma coisa. Não, eu aqueço a peça com um maçarico. Aqueço um pouco a peça e vou passando. Dá certo também. Mas, ficar com o maçarico lá aquecendo e passando... E aí eu acabei desenvolvendo esses dispositivos, né? Passo CMC e tal. Pode passar, eu já cheguei a usar até a goma arábica. Né? Então, passei uma camada de goma arábica e deixei secar. Então, aí fica aquela camada, a goma arábica a 150 graus, ela vai embora, né? Ela queima. E aí só fica o esmalte. Né? Então, tem alguns segredinhos. Tem sempre revelados. Bom, Renato, acho que estão quase 2 horas. Eu acho que a gente pode, né? Vamos descansar? Agradeço aí o convite, viu, Marco? Não, imagina. Senão a gente fica aqui até a madrugada aqui, né? Mas, Renato, muito obrigado pela participação, tá? Obrigado pela força aí, desse momento que a gente está vivendo, né? Muito obrigado por ter compartilhado sua experiência. Eu que agradeço. Pessoal, então, se alguém tem interesse no Forno de Raku ou dos cursos dele, podem entrar em contato pelo Instagram, né? Ou procurando no Google, né? Ateliê de Cerâmica Artística Renato Castro. Tá bom, pessoal? Ele está em Valinhos, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência aí, tá? E... Bom, a gente vai continuar com a série de lives, a gente não definiu ainda os temas, né, para a semana que vem, tá? A gente vai tentar sempre nesse horário, às 19 horas, né? E parabéns pela iniciativa, viu? Maravilhoso. Não, imagina, obrigado. Muito legal. E, pessoal, e além do CCBRAS, tem o César Augusto tá fazendo, tem o Lourusso também que está fazendo lives, tem acho que Denise Brown. Desculpa, eu não lembro de todos, tá? Mas assim, tem muita gente aí boa ajudando, né, fazendo, tá? E se puderem acompanhar todos, né, acho que vai ser muito bom para todos, né? Não só para prestigiar, mas para a gente aprender, tá bom? Com certeza. Mas Renato, muito obrigado, tá? E a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado, viu? Gratidão. Valeu, obrigado, hein? Tá, tchau. Vou encerrar aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tá bom, tchau, tchau. Valeu.